Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar diante da Tua presença. Porque nesse período em que nós nos iniciamos um processo de recuperação de tudo que vivemos nessa pandemia, sendo que ela ainda está acontecendo, mas diante de tudo isso, a Tua fidelidade permaneceu intocável. Diante de tudo isso, a Tua soberania continuou sendo real. Os Teus planos continuaram sendo bons, perfeitos e agradáveis. E se nós estamos aqui, é porque Tu foi muito bom conosco, Deus. Nós Te louvamos porque Tu foi muito bom conosco, Pai. Te louvamos pelo livramento que muitos de nós teve diante desse período de vírus. Te pedimos, Senhor, que continue nos dando esse livramento, mas nos dando também sabedoria para lidarmos com os riscos que ainda existem. Sejamos de fato luz nessa terra, sal que dá sabor a esse lugar, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Nós queremos entoar cânticos de louvores, nós queremos que Tu receba a nossa adoração. Inclina os Teus ouvidos, ó Deus, para a nossa voz, porque nós estamos aqui tão sedentos, Pai. Nós precisamos receber, nós ansiamos por mais de Ti. Mata a nossa sede, Senhor, da Tua palavra. Inclina os Teus ouvidos à nossa canção, Senhor. Nós queremos vivenciar esse momento de troca, onde nós temos algo a oferecer, e é a nossa vida, o nosso sacrifício vivo. Que seja agradável aos Teus olhos, Senhor, as nossas mãos, as nossas obras e tudo quem somos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração.
poder, pra sempre. Amém. Te damos honra. Canta com o teu coração. Te damos glória. Entrega tudo ao Senhor. Teu poder, pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós não precisamos mais temer aquilo que nos afligia antes. A tua graça nos traz consolo, nos traz nova vida, nos faz quem somos, ó Deus, e diante até mesmo das nossas falhas, tu és o Deus fiel e justo para nos perdoar. O diabo não tem mais poder sobre nós. O diabo não tem mais poder de nos desconectar de ti, Senhor. Nem a morte, nem a vida, nada pode nos tirar, Senhor, de ti. Nós não somos mais escravos de um medo que nos assolava antes. Nós somos teus filhos. Nós podemos bater no peito e dizer: Senhor, nós somos teus. Senhor, nós te pertencemos, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Canta comigo bem alto. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou como a melodia me encontrou, me cercou com uma canção. Levanta a tua voz. Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E que você não é mais. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
Diz para Ele o que você sente quando você escuta que não é mais escravo do pecado, não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Levanta a Deus o teu coração. Diz para Ele o que você sente nesse momento. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez para a gente fechar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de
Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, amor de Deus, que deixa movida em nove, só pra me encontrar. Nem percebo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Suas vozes. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, amor que deixas governar em nome só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Você prestou atenção no que você está cantando? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Eu não sei se você entendeu a canção que nós cantamos, o quanto é profundo nós declararmos que nós não merecemos esse amor. Nós declararmos que Cristo se entregou naquela cruz. Ele derramou o seu sangue. Eu sei que você já pode ter, talvez, escutado isso muitas e muitas vezes. Mas isso ainda constrange você? Isso ainda faz você sentir vergonha pelo seu pecado? Isso ainda traz à mente a imagem de Cristo naquela cruz, dizendo: Pai, por que me desamparaste? Cristo provou uma solidão que você não precisa provar. Cristo provou nas suas mãos, os seus pés pregos, que você não precisa provar. Isso você merecia. Isso eu merecia. Pregos, derramar de sangue, mas Cristo se entregou no meu lugar e no seu lugar para que você não provasse isso. O amor de Deus foi tão grande, que o seu Filho pagou um alto preço para que fizesse sentido nós cantarmos: não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se... De novo, não posso comprá-lo. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
a Tua palavra venha ao nosso encontro, transforme a nossa história. Então abre o nosso coração, Deus, abre a nossa mente, nosso entendimento. Usa, Senhor, o André essa noite para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oi, pessoal. Uma boa noite para você. Que a grandiosa, poderosa, profunda paz de Jesus invada o seu coração e o meu coração também. E o seu Espírito fale conosco de maneiras inusitadas, de maneira profunda, e de alguma forma nos mexa para vivermos os propósitos de Deus na nossa vida, amém? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês. Bom, eu acho que todo mundo já me conhece aqui. Eu sou o André, ali do seminário, né, da igrejinha ali. Então, não sou uma pessoa desconhecida, apesar de não frequentar aqui a congregação, a comunidade, né, mas todo mundo já me conhece. E eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que ela faz parte de uma das minhas meditações a respeito do livro de Isaías. Eu, nos últimos tempos, com muita dificuldade, confesso, estou tentando ler o livro de Isaías, e não vai, mas a gente está conseguindo avançar, e Deus tem falado muito, e tem muita palavra muito boa no livro de Isaías. Isaías é um livro, é um dos profetas, eu acho que se eu não me engano, não, com certeza, é o maior livro profético que a gente tem na Bíblia, são 66 capítulos, e ele é um profeta que profetizou numa época muito importante do povo de Deus, um pouco antes de eles serem destruídos como povo. Então realmente foi uma época bem importante para eles. E eu estou lendo, meditando, já fiz várias mensagens, várias palavras curtas sobre o livro de Isaías. E eu queria compartilhar uma que não é a primeira vez, já é a terceira vez que eu estou compartilhando, que para mim foi muito marcante. Queria que, antes de a gente ir para o livro de Isaías, nós fôssemos para o livro de Mateus. Não, desculpa, de João. Mateus o quê, rapaz? De onde é que eu tirei Mateus? João capítulo 5, versículo 24. Aqui é o próprio Jesus quem fala. Nós vamos ler do 24 até o 27, tá? O próprio Jesus quem fala. Alguém tem um pezinho, alguma coisa para me botar aqui em cima, ó, para me travar a Bíblia? Botar minha Bíblia, já sei, aqui, ó, meu próprio celular, né? Já resolve. Né? Eu sei, o pastor de vocês é pop, aí não tem Bíblia mais, mas eu me acho melhor na Bíblia de papel, então não arrisco ainda pregar no meio eletrônico, com meio eletrônico. Vamos lá? João capítulo 5, versículo 24. Você achou aí? Palavra de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Vou ler de novo, desde o versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Até aqui. Esse versículo, logo no começo, ali, versículo 24, é um versículo que eu gosto muito de usar ele para evangelismo. Ele contém uma promessa grandiosa. Não sei se vocês
viram, na verdade não é uma, são pelo menos duas aqui, né? Duas promessas muito poderosas, muito grandiosas. Talvez a gente que já está andando muito tempo na igreja, a gente meio que já se acostumou a ouvir essas coisas, mas ele promete algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que ele promete vida eterna. E talvez você já está acostumado, vida eterna, legal, salvação, vida eterna, tudo a mesma coisa. Não, não é. Vida eterna, salvação eterna. Eu perguntei uma vez para uma pessoa que eu estava fazendo discipulado, o que é vida eterna? A gente falava tanto de vida eterna e nunca explica, né? O que é vida eterna? Daí a pessoa disse, é quando a gente morrer e aí a gente vai para o céu, né? Eu digo, não é não. Vida eterna é isso? Morrer e ir para o céu? Isso é vida eterna? O que é vida eterna? Viver para sempre. E quando é que começa a vida eterna? Quando começa a vida eterna? Quando nascemos? Nascemos como? De que maneira? Nascemos de novo. Quando nascemos de novo em Cristo, começa a vida eterna. A ideia da cabeça daquela mulher é que a vida eterna era algo que começava só depois que a gente morresse. Então a gente começa assim, Jesus vem e promete vida eterna. A gente acha, não, é aquela garantia de que eu vou estar no céu para sempre. Não, gente, é muito mais do que isso. Quando Jesus disse que você vai ter a vida eterna, olha a promessa. Ele está dizendo algo que começa no momento em que você crê e você se rende a Jesus, que você se arrepende, se volta a Ele e o recebe pela fé como Senhor e Salvador e começa a andar como discípulo dEle. A Bíblia diz que nesse momento você recebe a vida eterna. Por isso que Ele diz, olha, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e quem é aquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz terá a vida eterna, como se fosse algo futuro que fosse acontecer para nós. Não, ele diz, você tem a vida eterna. Você já está vivendo a eternidade. Você já está vivendo a vida de Deus. Você já está vivendo o reino de Deus. Você está vivendo já na dimensão celestial. Você já está vivendo aquilo que Deus prometeu a você. Você já está vivendo plenamente? Não está vivendo plenamente. Plenamente só depois que morrer ou Jesus pegar você daqui. Mas você já está vivendo. Então você tem a vida eterna, uma promessa dizendo aqui, agora eu já dou vida a você. No momento em que você me ouve, no momento em que você crê, você já está vivendo os meus planos, os meus propósitos, o meu reino, a minha vontade e tudo o que vem embutido. Todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Então, não é só uma coisa gloriosa para depois. Não, nós já experimentamos aqui coisas gloriosas. Uma delas, que é a maior de todas, mesmo que nós não experimentemos plenamente, mesmo que ainda como se tivesse um véu, mesmo que ainda limitado pela nossa carne, nós já experimentamos a presença do Pai. Amém? Nós já experimentamos a glória de Deus. Nós já experimentamos a ação do Espírito, nós já experimentamos a providência de Deus, nós já experimentamos um monte de coisa de Deus, que só experimenta quem tem vida eterna, amém? Quem está vivendo a vida eterna. Então essa é uma promessa que já começa aqui, não é uma promessa só para depois, certo? A segunda promessa é uma promessa para depois, porque ele diz, tem a vida eterna, então é presente, já agora tem a vida eterna, e não será condenado. Será futuro. Isso significa que vai ter um dia de julgamento. E isso ele diz lá embaixo, ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Então haverá um dia que sim, nós seremos julgados. Mas a promessa diz que nesse dia, aquele que está em Cristo, aquele que tem fé em Cristo, ele não será condenado. Essa é a promessa. Nós todos passaremos diante do trono de Deus, sim ou não?
Sim? Você sabe que você vai passar lá? E que você vai ser julgado por todas as coisas que você fez aqui, ou não? A esperança do crente não é que ele foi bom o suficiente para ter o aval de não ser condenado. A esperança do crente é que Jesus foi bom o suficiente para que a gente não seja condenado. Por isso que ele diz, e você não será condenado, não é porque você vai ser bom, legal, o perfeito para passar tranquilo. Não, você não será condenado porque eu garanto a você, porque no dia do julgamento, Deus não vai olhar para as suas obras em si, tá? Porque assim, tá? A gente se engana numa coisa, julgamento é uma coisa, gente, galardão é outra. Condenação, aquele que está em Cristo, já, Romanos 8:1, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Isso é para você mesmo? Não há mais condenação sobre a sua vida. Agora, galardão é diferente. Vocês sabiam que cada um vai receber uma recompensa diferente? Vocês sabiam que no céu vai ter recompensa diferente? Sim, vai ter. Se você viveu realmente os propósitos de Deus, seu galardão vai ser um. Se você viveu aqui de qualquer jeito, seu galardão vai ser outro. Se aquilo que você construiu, Paulo disse, se aquilo que você construiu foi palha, vai fogo. E quando o fogo vem, vai se queimar. E ele diz, pode ser palha, pode ser madeira, pode ser papelão, né? Crente papelão a gente está cheio, né? Fazendo papelão por aí, né? Um monte de crente fazendo papelão. Pode ser um monte dessas porcarias. O cara viveu em Cristo construindo nada. E aí quando chegar o grande dia, vai passar o fogo e vai queimar. Se for ouro, pedra preciosa, vai durar. Se for coisa boa, vai durar. Agora se for coisa ruim, vai queimar. E lá diz, mas ele mesmo ainda será salvo, mesmo que pelo fogo. Então significa que pela misericórdia, o crente que talvez viveu não tão certo, não tão direcionado, ainda vai estar lá, mas agora não vai ter o mesmo galardão daquele que realmente cumpriu a vontade de Deus. Você está entendendo? Não tem diferença, mas esse não é o assunto de hoje, né? Esse é assunto para o pastor pregar em outra ocasião. Botei agora a enrascada nele. Mas a questão é o seguinte, ele diz, não vai haver condenação, porque Deus vai olhar para mim e para minha justiça, quando for colocar na balança. Não vai ser você que vai subir na balança, vai ser eu que vou subir na balança no seu lugar. E aí sim você vai estar livre, beleza? E mais adiante ele diz assim, ele fala, mas já passou da morte para a vida. Isso significa e mostra uma transição enorme, uma mudança de paradigma completo na vida da pessoa. Então ele diz, quem ouve uma promessa, ele não só começou, ele começou uma nova vida, que experimenta das coisas de Deus, das bênçãos de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, e vai continuar depois. Ele não vai sofrer condenação naquele dia de julgamento, e vai ser marcante na vida dele a mudança de paradigma que ele teve. É marcante. Com certeza todo mundo vai perceber que um morto começou a viver, certo? Isso vai acontecer, e isso principalmente se manifesta quando fala em morte. A Bíblia fala em morte, ela está falando de separação de Deus. Ele diz, você estava morto, estava longe, mas agora eu te dei vida, você tem o privilégio de estar com Ele. A gente pensa muito nas bênçãos na vida aqui, porque muitas vezes nós somos crentes terrenos, tá? Sabe por que a gente não vive pensando muito nas coisas do alto? Porque a gente é crente com a cabeça aqui. Nós somos crentes, muitas vezes estão construindo um monte de coisa de palha. Palha a gente está construindo aqui. Talvez a palavra do julgamento veio a calhar. A gente é crente palha, né? Porque a gente é crente, a gente confessa Cristo, a gente sabe todas as coisas da ordem da fé, e até tem tranquilidade na salvação. Mas quando a gente vai olhar a maneira como nós vivemos como pessoas terrenas e carnais, não como pessoas celestiais, não como pessoas que estão esperando o porvir. A gente vive como pessoas daqui, certo? Vivemos como pessoas daqui.
Porque, e a gente transfere essa vida, essa maneira como a gente vive, para a vida com Deus também, que a gente só quer saber de que Deus nos abençoe, que Deus dê comida, que Deus dê trabalho, que Deus cuide da minha família, do mal, e isso e aquilo, aquele outro, quando na verdade o maior privilégio que nós temos é Ele mesmo, e a gente não dá valor a isso. É o próprio Deus o nosso maior privilégio, porque nós estávamos mortos, afastados dEle, e agora nós vivemos, temos o privilégio de estar com Ele, e a gente fica mais preocupado se Deus vai dar o que a gente quer ou não, se Deus vai cumprir os meus sonhos, né? Os crentes gostam, né? Dos sonhos, os sonhos, se Deus vai cumprir os meus sonhos, os meus desejos. Meu querido, os teus sonhos, os teus desejos não chegam nem perto de tudo que Deus é para a sua vida, não chegam nem perto. Deus é muito maior do que isso. Mas vocês percebem que há uma grande promessa aqui. Eu já me delonguei demais, já me empolguei, a introdução ficou maior do que a outra parte já. Mas eu vou continuar. Para essa promessa, a gente fala tem promessas que são incondicionais, não importa o que você faça, a promessa continua. E outras promessas são condicionais, é preciso cumprir alguns critérios para que você possa usufruir da promessa. Essa promessa é uma promessa condicional. Ele começa dizendo: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então ele coloca duas condições para a gente usufruir dessa promessa plenamente, certo? Duas condições. Eu vou começar pela última: e crê naquele que me enviou. Quem é que foi que enviou Jesus? Deus o Pai, certo? Óbvio que Jesus não está dizendo aqui que ele diz: olha, para cumprir o critério, eu só quero que vocês acreditem na existência de Deus. Porque quando a gente pensa em crer, geralmente a gente confunde crer com acreditar na existência. Deus existe, eu creio em Deus. Isso significa para muitos só que ele acredita que Deus existe. Só isso. Entendeu? E a gente confunde crer com acreditar que algo exista. Só que quando a Bíblia, e aí você vai levar para sempre, se você não sabe isso, mas quando a Bíblia fala em crer, ela está falando em algo muito mais profundo, ela está falando em confiar. Crer não é acreditar na existência, crer em Deus não é acreditar que Deus exista. Crer em Deus é confiar nele e se lançar nos braços dele. É confiar que ele sabe guiar. É confiar que ele sabe o que é melhor. É confiar que as suas palavras são o melhor para a nossa vida e é isso que eu devo seguir. Isso é crer. E quando Jesus diz, e crê naquele que me enviou, ele não está dizendo, e você pode acreditar que Deus exista. Não. Ele diz, você precisa confiar em Deus. Então a gente começa percebendo que eu só começo a usufruir plenamente da promessa se eu me lançar nos braços de Deus e confiar nele. Esse lançar-se tem a ver com o que eu disse, ou de fato entender que ele sabe guiar a minha vida melhor do que eu, que ele sabe os melhores caminhos, que ele sabe o que é melhor para a minha vida e não eu. Abandonar-se totalmente, dizer, não é eu que vou direcionar a minha vida, o meu trajeto, as minhas escolhas, sejam elas quais forem, minhas escolhas de família, de trabalho, políticas, eclesiásticas, de amizades, de roteiros, de rumo de vida. Não, tudo eu preciso render nas mãos dele, dizer, Deus, a ti pertence a minha vida, e se o Senhor quer isso ou aquilo, então farei, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É confiar na bondade dele, no amor que ele tem por nós, que nunca falha. Então, se eu quero usufruir plenamente, eu tenho que confiar. A segunda coisa que ele diz aqui como condição para usufruir a promessa, e que é onde eu quero me deter mais detalhadamente, tá? Essa introdução toda que era para ser pequenininha ficou grande, é para chegar aqui. Ele diz, quem ouve a minha palavra. Quem ouve a minha palavra. É a segunda condição que eu quero colocar aqui, e eu coloquei por último porque eu quero me deter nela agora. Esse ouvir, logicamente, não tem a ver só com
o mecanismo biológico que nós temos de pegar um som e os tímpanos captar as ondas sonoras, transportar pelo canal auditivo até o cérebro, e lá dentro haver um processo que faz a leitura dessas ondas sonoras e transmite isso para a nossa cabeça, fazendo que a gente entenda os sons como a gente entende. Obviamente que isso aqui não é o biológico. Isso aqui tem a ver com dar atenção. A atenção devida às minhas palavras. Então, quando ele diz, quem ouve, quem dá atenção às minhas palavras, e não é qualquer atenção, é atenção especial. Por quê? Porque as palavras que Jesus diz são palavras vitais, são palavras capitais para nós, são palavras que ou elas são assim, ou nós seguimos elas como elas são, ou a nossa vida está na morte, ou nós vivemos na morte. São palavras de vida ou morte. Você entende? Então, quando Jesus diz quem ouve a minha palavra, é quem realmente presta atenção profundamente em aquilo que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando é vital para você. Certo? Então ele diz, para você poder usufruir da promessa, você vai precisar dar ouvidos a mim. É interessante como a gente faz isso no começo da nossa caminhada de fé. Mas conforme o tempo vai andando, a gente vai se acostumando com o que Jesus diz, a gente não dá mais tanta atenção assim às palavras de Jesus. Já percebeu isso? Esse vai ser um assunto que eu vou entrar depois. Mas continuando. A outra coisa que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala em ouvir, esse ouvir, principalmente quando é ouvir o que Deus fala, ele está muito intimamente ligado à obediência. Então a palavra mesmo, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, quando fala lá, quando é um dos mandamentos mais importantes para o povo de Israel, diz, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, não, né? E essas coisas, eu nem sei como é que continua, mas é isso aí. Mas diz lá, ouve, ó Israel. A palavra ouve é uma palavra que no original ela pode ser tanto ouvir de escute, mas também como obedeça. É a mesma coisa, a mesma raiz. E essa ideia de ouvir, ela transpassa toda a Bíblia. Quando lá no finalzinho, em Apocalipse, diz lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ele não está falando só de escute, pegue a informação. Ele está dizendo, pegue a informação, processe essa informação e obedeça o que o Espírito está dizendo. Então, quando Jesus diz, quem ouve a minha palavra, ele está dizendo, é aquele que me dá uma atenção especial, porque as minhas palavras são importantes. Ele medita, ele processa isso para entender as minhas palavras, certo? E ele responde da maneira devida às minhas palavras. Esse é o ouvir de Jesus. A gente acha que é só, não, escutei, beleza, criei, legal. Não, eu ouço, eu processo, eu respondo a isso da maneira devida. Talvez, quando a primeira vez que você ouviu a respeito de Jesus, você o ouviu, entendeu, e tudo o que você precisou responder naquele momento, sim, eu sou pecador e preciso me arrepender e crer em Cristo e me render a Ele. E você fez isso, ótimo. Só que Deus continua falando, não é verdade? Deus continua falando. E tem muitas outras informações que Ele traz, que precisam ser absorvidas, processadas, respondidas da maneira devida, obedecidas. Essa é o ouvir de Jesus. E a gente percebe claramente que Deus sempre tem uma mensagem que Ele diz: me ouvir é uma bênção para você. Me ouvir, e quando eu digo ouvir, é nesse sentido de recebo a informação de Deus, processo a informação de Deus, respondo adequadamente à informação que Deus deu. O ouvir é Deus sempre em todo momento dizendo, se você me ouvir, isso vai ser uma bênção para você.
certo? Em todo momento. E tem um versículo, quem concorda comigo que ouvir a Deus é uma benção? E traz muito benefício para a nossa vida. Começando pelo o versículo que a gente acabou de ler aqui, a gente já começa a perceber que ouvir é uma benção. Olha só em Isaías 55, dá uma olhadinha. Agora a gente vai começar a ir para Isaías, tá? Isaías 55. Começar a descer aqui para o Antigo Testamento. Aí o chumbo fica mais grosso. Aqui quando desce um pouquinho mais. Vamos tentar ler aqui. Eu vou ler do 1, que os versículos são bons, eu não vou usar tudo, mas eu vou salientar só o versículo 2 ali. Olha só, Isaías 55. Deus falando, tá? Deus falando. Em Cristo Jesus, toda promessa que foi feita no Antigo Testamento para o povo de Israel é automaticamente transferida para o novo Israel que somos nós, amém? Então a promessa que aqui foi feita vale para nós se os critérios forem cumpridos, porque aqui também tem critérios, e olha qual é o critério. 55:1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. E agora eu quero ressaltar o que Deus diz aqui. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Vou ler de novo. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Você está vendo aqui, a partir desse versículo aqui que a gente deu, esses 2 versículos, tem bênção em ouvir a Deus, em escutar a Deus? Qual é o escutar que Deus está querendo dizer aqui para esse povo? É só escutar as palavras dele, só isso? Pegar a informação? Não, o escutar entenda, pegue o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando, e viva o que eu estou falando. E ele diz que quando vocês fizerem isso, vocês se deliciarão com a mais fina refeição, e a alma de vocês se saciará, ou se deliciará, né? Viverá, certo? Olha só, será que Deus realmente está se importando tanto assim a gente ter banquete todo dia em casa? Será que é disso que Deus está falando aqui? Não, me escute, porque senão vai ter sempre filé mignon na sua casa, uma batata frita, arroz e ovo, vai ter sempre churrasco. É disso que Deus está falando aqui? Não, é óbvio que Deus não está falando de comida, gente. Ele está falando de que se eu o escutar, Ele vai fazer com que eu viva o melhor que Ele tem para a minha vida. É isso que Ele está dizendo. Não só minha alma vai ser saciada, minha alma vai viver, mas Ele também fará com que eu viva o melhor que Ele tem para mim. Agora, o melhor que Ele tem para mim pode ser que não seja o melhor que Ele tem para você. Cada vida é uma vida. Mas Ele vai fazer você viver o seu melhor. Porque você vai viver dentro dos seus propósitos, dentro dos seus planos, dentro dos seus projetos. Você vai se sentir alinhado, pleno, vivo. E Ele diz: eu vou dar o melhor a você, que eu tenho preparado para você. É isso que Ele está dizendo. É benção ou não é? Amém? É benção, né? Vocês não parecem muito empolgados com essa benção aí. Rapaz, eu gosto muito desse versículo aqui. Olha, eu já li umas 200 mil vezes esse versículo aqui. E tudo que eu peço, Deus, me dá ouvidos, me dá coração e me dá disposição. Porque me dá ouvidos para ouvir, coração para entender, para pegar isso, e disposição para obedecer. Porque eu quero sim experimentar o que Deus tem de melhor para a minha vida, não importa o que seja. Eu quero o que Deus tem melhor para mim, amém? Certo? Pode ser que eu nunca seja rico, nunca vá na maioria dos lugares que a maioria das pessoas vão, mas eu quero experimentar o melhor de Deus para mim.
seja o que for. Bom, amanhã eu vou ir experimentar uma partezinha boa de Deus. Não é o melhor, mas é uma partezinha boa. Vou lá para Aquiraz, ficar um tempinho na praia. É uma parte boa de Deus, mas não é o melhor ainda. Eu sei que Deus tem coisas muito melhores. Vocês estão entendendo? Deus tem coisas boas à medida que nós ouvimos. Eu quero que vocês peguem isso para vocês, amém? Agora eu quero mostrar o outro lado da moeda, que era talvez o que motivou toda essa meditação sobre ouvir a Deus. Nós temos um outro lado desse negócio. Eu quero dizer assim: as mesmas palavras que podem gerar vida e bênção para nós, podem ser aquelas que vão gerar dureza e destruição. Igualzinho, as mesmas palavras que podem se ouvir e responder adequadamente, vão gerar vida, vão gerar bênção, vão gerar paz, vão gerar sossego, vão gerar dinamismo na minha vida, vão gerar uma vida no propósito. As mesmas palavras, iguaizinhas, não muda uma, não inverte, não, nada. As mesmas palavras podem se tornar motivo da dureza do meu coração e a minha destruição e condenação. A mesma palavra. Eu quero que vocês abram ali Isaías 42, que é o que me chamou muito a atenção quando eu li. Talvez era aqueles versículos que a gente passa o olho e nunca mais lembra, mas esse aqui eu peguei, fiquei. Isaías 42. Diz assim: você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Vou ler de novo. Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. E no capítulo 43, versículo 8 diz: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Esses versículos foram ditos para um povo que teve um grande privilégio, que eles foram chamados para ser o povo de Deus, para viver algo extraordinário. E Deus só queria que eles fossem fiéis e se mantessem com Ele, confiando nele e o obedecendo. Eles sempre vacilaram desde o começo, mas chegou um ponto que ficou insuportável a maneira como eles estavam vivendo. E Deus começou a enviar profetas a eles, olha o privilégio, profetas que a todo momento diziam: vocês estão andando para a perdição, vocês serão destruídos, vocês acabarão destruídos como nação, se vocês não se arrependerem. E Deus continuou falando, continuou mandando, continuou fazendo coisas extraordinárias, dando livramento quando eles se arrependiam. Se vocês lerem o livro dos reis, crônicas, quando havia um rei que se arrependia, se voltava ao Senhor, Deus ia lá e livrava o povo, e fazia grandes coisas. Mas chegou esse momento, Isaías, que Deus diz assim: olha gente, vocês já ouviram demais, vocês sempre ouviram, e muitas coisas eu nunca deixei de falar, e vocês sempre viram, e viram muitas coisas, eu nunca deixei de fazer, mas vocês nunca deram atenção. E no versículo 43 diz: chame o povo que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não enxerga. Ele está querendo dizer: olha, vocês têm tudo o que vocês precisam, mas vocês não põem em funcionamento. Vocês têm tudo o que precisam, mas vocês não põem em funcionamento. Eu estou sempre fazendo, e vocês nunca me correspondem. É basicamente isso: eu estou sempre falando, e estou sempre fazendo, e vocês nunca me correspondem. E o final dessa história, não sei se você sabe qual foi o final dessa história aqui? Depois de mais ou menos uns 100 anos, esse povo foi dominado e destruído pela Babilônia, e viveu 70 anos no cativeiro, para ter um tempinho para pensar. Deus botou eles para pensar no que eles estavam fazendo. E eu acho interessante que, alguém sabe para que Deus chamou o profeta Isaías?
Qual foi a missão do profeta Isaías? Alguém sabe? Ninguém sabe? Qual foi a missão do profeta Isaías? Nem o pastor? Por que Deus chamou o profeta Isaías? Aí alguém vai dizer, para ser profeta. Não, gente, para ser profeta a gente já sabe que ele foi chamado. Mas o que era? Qual era a incumbência dele como profeta? A tarefa. Eu vou ler a tarefa para você, tá? Vou ler a tarefa para você. Ele diz assim, Isaías 6, tá? Quando ele tem a visão celestial diante do trono de Deus, os anjos, querubins, vê lá todo mundo dizendo santo, 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 ele fica apavorado com aquilo, diz, eu vou morrer, eu sou um pecador, vivo no meio de um bando de pecadores, e Deus diz, calma, peraí que eu vou te purificar, purificou, e tudo mais. Aí chega o versículo 8, e Deus diz assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Até aqui a gente sabe, né? Mas ninguém leu o resto. Ninguém leu o resto. Olha qual era a tarefa do profeta. Olha só. Ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne, é mais ou menos isso, Isaías, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Vocês entenderam? É isso mesmo que você entendeu ou não entendeu. Porque parece que até é difícil de achar que Deus está dizendo isso. Mas Deus disse, Isaías, eu te levantei, cara, para ser a estaca final. Pois você vai falar, esse povo não vai lhe ouvir, mas eu quero que você continue falando, para que o coração dele se torne cada vez pior e cada vez mais duro, e não tenha chance alguma de alguém se arrepender e ser curado. Você entendeu? Deus disse, eu estou tão cansado desse povo que não me obedece, que de vez em quando dá um lampejo de arrependimento, que eu quero que você vá, fale as minhas palavras a eles, para que eles não se convertam. E chega, e meu juízo venha e os destrua. Foi isso mesmo. E se você lê o livro de Isaías, tá? A gente pensa, não, o livro de Isaías então só foi lapada de Deus para cima do povo. Não. Deus tem umas 4 coisas que eu vou tentar lembrar que o livro de Isaías fala. O livro de Isaías fala de muita repreensão de Deus, tem muitas palavras de repreensão a respeito do povo, dos pecados do povo. O livro de Isaías tem um pouco de história no meio. O livro de Isaías tem profecias de restauração e convites de Deus a torto e direito. Deus convidando eles a arrependimento toda hora. Gente, volta para mim, gente. Vocês vão ser destruídos. Volta para mim, gente. Pare com isso. Abandone o pecado. Eu não tenho prazer nisso aí, não. Volta para mim, eu não quero destruir vocês. A gente acha que Deus foi lá e só deu lapada neles. Não. Deus repreendeu. Deus chamou eles para arrependimento, convidou eles para andar junto a eles. Isaías 55, olha lá, Isaías 55, Deus falou já da restauração, que ia vir depois da destruição, olha só, dizendo assim, ó, vocês não vão me ouvir, mas eu ainda vou ser misericordioso com vocês, vou restaurar vocês lá na frente. E o que aconteceu é que o profeta Isaías cumpriu a vontade de Deus. Ele foi lá e profetizou 66 capítulos. E o coração do povo se endureceu, eles não creram, e eles não se renderam,
e eles não foram curados nem salvos. Certo? Tá, e o que isso tem a ver com a gente? Gente, quando eu li essa palavra, cara, eu fiquei com medo. Porque, eu não sei você, minha opinião é que nós somos um povo com um privilégio absurdo, mais até do que esse povo aqui. Nós vivemos no tempo onde o Espírito Santo é dado a cada um. Nós vivemos num tempo de abundância de Bíblia, gente. Nessa época aqui, o povo não tinha pergaminho para cada um, não. Não tinha acesso direto à Torá e à palavra de Deus. Eles tinham os profetas, eles tinham os sacerdotes, mas não podiam em casa buscar isso. Nós temos uma abundância, nessa época, nessa geração, uma abundância absurda de palavras de Deus. Em casa, na igreja, na rádio, na TV, no YouTube, em sites, a gente está cercado de todos os lados da palavra de Deus. Deus falando, e olha, nessa pandemia, o que teve de live, de gente falando sobre a Bíblia, não está escrito, rapaz, na história. Coitado do YouTube, que recebeu a churrada dos evangélicos, né, botando vídeo de palavra e pregação lá. Nós somos um povo, assim, transbordado da Bíblia, transbordado da voz de Deus. Esse somos nós. Gente, mas aí eu me pergunto, qual é o efeito que isso tem tido? Quanto disso que você ouviu teve uma resposta adequada? Eu quero mais, eu quero ouvir, eu vou para um pregador show de bola tal, e depois eu vou para o Cláudio Duarte para rir, aí eu vou para o pregador não sei o que lá, tal, e eu vou para o Cláudio Duarte para rir de novo, e aí eu vou, e palavra, e a gente se emociona, a gente ri, a gente chora, a gente sai do culto, uau, a gente sai do culto, o pastorzinho pregou meia boca, e a gente vai em palavra, e a pergunta é, o que isso está fazendo em mim? O que isso está realmente que efeito isso está surtindo? E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, será que a gente não é assim? Povo que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Isso não significa que a gente não está ouvindo e não está vendo. A gente está ouvindo e está vendo, mas não está surtindo efeito algum. Eu fiquei imaginando, eu já estou há 5 anos pregando no seminário, gente, 5 anos, eu fiquei me perguntando, o que 5 anos de pregação naquele lugar fez de efeito naquela igreja? E eu não sei se eu consigo encontrar muita coisa. Se outra pessoa, qualquer um, estivesse no meu lugar, faria diferença? Não sei também. Se eu não tivesse pregado durante 5 anos, faria diferença? Eu não sei. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez quando a gente começa na caminhada com Jesus, tudo é muito empolgante, a gente está naquela empolgação de obedecer, porque a gente realmente crê que ouvir a Jesus é o melhor, mas tem um perigo enorme. Olha aqui, olhe para mim, quanto mais tempo você fica nessa vidinha que a gente montou para nós aqui, de cultinho, de reuniãozinha, e diz aquilo, aquele outro, quanto mais tempo a gente fica nisso, mais o nosso coração vai se endurecendo, se a gente não cuidar. Culto. E o que isso tem feito? Fez diferença você não ter o culto? Porque a gente é uma igreja que vomita a palavra de Deus, de tanto que comeu, mas não vive nada. E sabe qual é o perigo? O perigo é que a gente pode ser que comece a vir o tempo de Isaías.
onde quando Deus vem para falar, não é mais para abençoar você, mesmo que a palavra seja de bênção. Não é mais para abençoar a sua vida, não. A palavra que vem, mesmo que seja de bênção, é uma palavra que vem para lhe endurecer mais e para lhe condenar. E para deixar mais claro no dia do julgamento que você não deveria estar no reino. Isso é um perigo que nós corremos quando o tempo vai passando e nós vamos ouvindo e não vamos correspondendo. Se torna comum, normal. Eu vir aqui, eu gasto 1h30, eu vou para casa e a minha vida continua igual. Tudo igual, sempre igual. Gente, quando eu leio Isaías 6 e eu ouço o que Deus está falando para Isaías fazer, me dá um trimelique nas pernas. Porque eu fico perguntando, e se for comigo? Dá vontade até de dizer, não, faz o seguinte, Deus, não fala mais nada não. Fala mais nada não, porque pode ser que eu me lasque. Você está entendendo? Você está entendendo que a palavra que veio para ser bênção na sua vida hoje, pode ser uma palavra que vai ser usada para a sua condenação? Você está entendendo isso? A mesma palavra. Está vendo o perigo que nós corremos quando nós não correspondemos ao que Deus está dizendo? E isso não é da noite para o dia não, gente. A gente vai aos poucos as coisas vão se tornando comuns, aos poucos o que Deus falou, mesmo que a gente não faça, mesmo que a gente não corresponde, elas vão se tornando comuns, e a gente vai deixando a coisa acontecer, e a gente vai ouvindo, e isso não vai mais fazendo efeito, não toca mais a alma, não me impulsiona e não me dispõe para mais obediência a Deus, não me separa mais para Deus. É tudo sempre igual. Sinceramente, gente, esses dias eu fico me perguntando, será que Deus não trouxe a pandemia porque ele não estava de saco cheio com o mundo? Porque o mundo sempre foi mundo do jeito que ele é, gente, perdidão. Não foi? Sempre foi assim, o mundo sempre foi assim. Então Deus já está acostumado com o mundo. Eu acho que Deus está de saco cheio com a igreja. Por isso que ele mandou essa epidemia, para dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, parar as coisas um pouquinho. Eu já estou de saco cheio dos cultos de vocês. Estão sempre me pedindo para eu falar. E eu falo e vocês não dão bola. Vocês não obedecem. Para que eu vou falar? Mais um pouquinho? O que vocês querem ouvir? Ah, vocês querem chorar um pouquinho. Então deixa eu mandar um cara que sabe fazer você chorar. Ah, vocês querem rir um pouco. Deixa eu mandar um cara que faz vocês rirem um pouco. E no final eu vou condenar vocês. Talvez Deus estava de saco cheio com a gente. Não era com o mundo não, gente. Não era condenação para o mundo. Talvez Deus está dizendo, gente, eu não aguento mais os sons de vocês, do louvor de vocês. Eu não aguento mais. Quem foi que disse que vocês deveriam estar aqui na minha presença? Isaías 1. Se vocês quiserem abrir, está lá. Deus dizendo para o povo que não aguentava mais o culto deles. Lembrem-se que o julgamento começa pela casa de Deus, não começa pelo mundo. E a gente precisa estar mais ligado nisso do que o mundo, gente. Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que você vive, eu não sou nem pastor daqui, ainda bem que eu não sou, porque se eu estivesse dizendo lá, eles iam dizer que eu estava falando isso porque eu não gosto deles. Porque eu conheço ninguém, vocês vivem do jeito de vocês. Mas eu queria deixar essa palavra como uma advertência, porque foi uma advertência para mim. Como é que eu tenho ouvido a Deus? Eu tenho correspondido àquilo que eu ouço? Ou eu só tenho ouvido, e isso pode ser a minha condenação, no final das contas? Eu quero que a palavra de Deus seja uma bênção para a minha vida. Sempre, sempre. Quem mais quer isso? Então nós vamos ter que obedecer, que se nós não obedecermos, vai ser condenação mesmo. Amém? Amém. Deixa eu orar com você, baixe sua cabeça aí, feche seus olhos e se coloque diante de Deus. Jesus, o Senhor nos deu palavras de vida eterna, palavras inigualáveis.
promessas grandiosas e orientações, direcionamentos, mandamentos que excedem a muito a nossa própria justiça, nossa própria maneira de viver, e nos faz viver algo tremendo na tua presença. O Senhor nos deu está sempre disponível a falar. Eu não acredito que nós não estamos vivendo o tempo, como muitos dizem, o tempo entre a antiga aliança e a nova, onde os profetas se calaram, o Senhor não levantou mais nada, até que veio João Batista. Nós não estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo uma graça inigualável, que faz abundar o teu Espírito em todos os lugares, e a tua palavra está aí em todos os lugares, nos orientando e nos levando a viver a tua vontade. E o Senhor mesmo disse que quem te ouve experimenta a vida, não será condenado, pois já vive com o Pai. Grandes promessas, Senhor, grandes coisas o Senhor está nos falando nesses últimos dias. Grandes coisas, maravilhosas coisas, Senhor. Nós não temos que reclamar de Ti, nós não temos o que dizer de Ti, Senhor. O Senhor sempre é tão bondoso. Mas quando a gente olha para nós, Senhor, a gente tem que se questionar se há alguma coisa que está acontecendo quando o Senhor fala. E o meu medo muitas vezes, Senhor, é que eu não tenho correspondido à maneira que o Senhor tem falado, com tanta abundância como o Senhor tem falado. E por isso mesmo não tenho experimentado mais de Ti, não tenho experimentado mais das coisas que o Senhor tem do Teu reino. E pior ainda, Senhor, é se isso tem se tornado um meio que vai endurecer o meu próprio coração. E eu não quero isso. Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero retroceder, eu não quero nem parar, e muito menos retroceder, Senhor. Não quero nem parar, muito menos retroceder naquilo que o Senhor já tem ensinado para mim, naquilo que eu já tenho praticado em Ti, vivido da Tua santidade, da Tua glória, da Tua vontade, do Teu reino para mim. Oh, Senhor, Senhor, o Senhor usou tantas e tantas ilustrações para mostrar que a gente pode, mesmo crendo, está vivendo um monte de palha, está formando um castelo de palha aqui, que um dia será queimado pelo fogo da provação, porque nós não entendemos o Teu falar, nós não temos entendido o Teu guiar, ou quando entendemos, não estamos dispostos a abrir mão de nós para viver isso. Por isso eu oro, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sair disso, nos leva a um arrependimento verdadeiro. É o primeiro passo para sair dessa surdez que não é mais profunda do que podemos imaginar. Eu não quero ser aquele que ouve essa palavra de Isaías, que diz: olha, um povo que tem ouvidos, mas não ouve, um povo que tem olhos, mas não vê, um povo que ouviu muita coisa, que viu muita coisa, mas não deu a devida atenção. Senhor, eu não quero ser isso. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, cada um deles que agora estão de fato buscando quebrantamento, buscando renovação em Ti, e recebem essa palavra da parte do Senhor, para que haja renovo espiritual neles, a partir de um arrependimento verdadeiro. Haja um impacto do Senhor nos seus corações, ressuscitando-os à Tua vontade, Senhor, ressuscitando-os à vida contigo, e a não serem religiosos que simplesmente cumprem as regrinhas de vir à igreja, de participar de um culto, ou outras regras religiosas que nós inventamos, Senhor, mas que de fato têm anseio de Ti e vivem em obediência
para a glória do Senhor. É isso que eu oro, Deus. Abençoa, fortalece e anima cada coração aqui. Teu povo, nós como teu povo, Senhor, a gente consiga chegar naquele grande dia com as nossas mãos cheias, pela misericórdia do Senhor, pela força do teu Espírito, chegar com as nossas mãos cheias e dizer: Deus, mesmo que eu era fraco, mesmo que eu não tinha nada, mas eu pude ainda apresentar isso a Ti, Senhor, porque eu te obedeci, mesmo caindo, mesmo me levantando, mesmo me machucando, mas eu estive ali para Ti, Senhor. Eu quero chegar lá e poder dizer: Deus, eu estou aqui por causa do Senhor. Eu consegui cumprir a carreira e guardar a fé. Oh Deus, que assim o Senhor nos ajude. Que assim o Senhor nos ajude. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem ti. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Calor desse eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso aqui, outra vez, diante de ti. Não perder a oportunidade de nesse momento se colocar diante do Senhor e se derramar. Que não seja apenas mais uma vez que você canta essa canção, que não seja apenas mais uma vez que você venha a esse culto, mas que seja um momento que seja um divisor de águas. Levanta a sua voz em oração. Abra uma compostura dentro de você, como aquele cego que viu Jesus passar, aquele cego que sabia que Jesus estava passando e gritou: Filho de Davi, tem compaixão. Era a chance que ele tinha de voltar a ver, era a chance que ele tinha de mudança de história. Apenas mais uma canção que você canta, que vem se derramar sem de fato fazer isso. Se derrame diante do Senhor com as suas palavras, com arrependimento. Fala com Deus o que o teu pecado tem feito na tua história.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, declara ao Senhor, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, com essa palavra e Te pedimos, ó Deus, que ela não evapore do nosso coração. Não é hora de sermos seletos, é hora de reconhecermos que não somos tão diferentes assim desse povo. É hora de voltar, Senhor, e se entregar. É hora de perceber quantas vezes temos sido cegos, mesmo com os olhos abertos. Quantas vezes temos sido surdos, mesmo ouvindo a Tua palavra. Não nos deixa sair como estamos, ó Deus. Não queremos continuar assim. Vem com Teu Espírito, Deus, e muda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Amém.